Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Ricardo Odin. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube poder distribuir melhor o vídeo. Vire membro também, caso você possa, que isso vai ajudar muito o canal a crescer. Eu vou reagir a um vídeo que já faz alguns dias que algumas pessoas têm pedido, inclusive o H.O. Chapadão é um deles, que tem pedido também para eu reagir ao vídeo do História do Traficante Marreta, o Senhor das Guerras. Eu não sei o que está vindo nesse vídeo, não sei por que tem pedido tanto para eu reagir, mas vamos ver o que essa história traz aí, que aprendizado que a gente vai poder tirar, o que desse react. Vamos lá. Bem-vindos, galera. Esse é o canal Mundo do Crime. Hoje iremos contar a história de um traficante que parou no Rio de Janeiro com suas guerras. Hoje iremos contar a história do traficante Marreta, o Senhor das Guerras, Luiz Cláudio Machado, ou mais conhecido no mundo do tráfico como Marreta, o Senhor das Guerras. Integrante da facção Comando Vermelho, chefe do tráfico dos morros do Complexo do Lins, Complexo da Corvânia. Pouco se sabe como Marreta iniciou no mundo do tráfico no Rio de Janeiro. E pelo menos eu não tenho informação de qual comunidade ele é cria. Mas o que dá para apontar é que ele é bem antigo no mundo do crime, com um temperamento explosivo e um alto poder de liderança. O Marreta sempre conseguiu cumprir as ordens dos cabeças da facção com êxito, desde fechar acordos, até tomar morros das facções rivais. Ele estava marcado como traficante que tem um alto score de invasões no Rio de Janeiro, e na grande maioria com total êxito, e sempre deixando os morros invadidos pesados e perigosos, em questão de armas e homens armados. Marreta é mais conhecido por ser líder do tráfico nas principais comunidades do Complexo do Lins, onde possui um material bélico impressionante de armas. Como sempre foi encarregado de outros morros, pouco ficava no Complexo do Lins, mas sempre deixava homens bem preparados e da sua confiança no comando, como os traficantes americano, Trek e Brinquedo. Ambos estão presos hoje. O Morro do Juramento em Vicente de Carvalho sempre foi reduto do Comando Vermelho, isso desde os anos 80. Mas depois que o Escadinha fechou com seu comparsa Uê e foi para a facção ADA Amigo dos Amigos, o Juramento ficou ADA por um bom tempo na época, mas não por muito. Em meados de 2009 ou 2008, o Juramento sofreu um baque terrível do Comando Vermelho, em uma invasão que teve apoio do tão temido Complexo do Alemão e Penha, chefiados pelos principais cabeças da época, o traficante FB, Macarrão e também com uma pequena ajuda do Marreta. Não se sabe ao certo se o Marreta botou as caras no Juramento, até porque o morro foi tomado muito rapidamente, e com boatos que os traficantes do CB entraram no Juramento já sem nenhum traficante do ODA, pois a polícia já tinha atirado em uma operação anterior. Mas na época que o comando invadiu o Juramento, o Marreta tinha participação em algumas bocas de fumo do Juramento, mas não liderava o tráfico do morro por completo. Na mesma época da tomada do Juramento pelo CV, o Marreta organizou uma invasão ao morro do Jorge Turco, que também fica na zona norte e é perto do Juramento. Naquela ocasião, o Jorge Turco estava enfraquecido e foi fácil para o Marreta entrar e tomar as bocas de fumo do ADA e colocarem todos para correr para a Pedreira, com a ajuda do quartel-general da PM alemão, do traficante conhecido como 16, de alguns traficantes do bonde do FBI e seus armamentos. O Marreta tomou o Turco e ficou no comando do morro. Também apontam que na época Marreta pouco dava as caras no Jorge Turco, pois é um morro que estava na mira dos rivais da Pedreira que hoje é TCP, e não tem muitos morros vizinhos para ajudar se houver uma possível invasão. Por essa razão Marreta sempre colocava outros traficantes para ficar de frente no Jorge Turco e segurar o tráfico por lá. Em 2009 houve uma grande invasão do Comando Vermelho ao Morro dos Macacos, que na época era ADA e hoje é TCP, chegando a ser noticiado por dias na grande imprensa. Na ocasião havia uma guerra estourando entre o Morro do São João contra os macacos. A alta cúpula do CB ordenou que os traficantes generais das ruas tomassem o Morro dos Macacos para acabar com a guerra.
guerra. Nessa invasão, participaram os quartéis generais do Sirveno Alemão, Penha, Mangueira, Manguinhos e alguns cabeças de outras comunidades. E teve a invasão comandada pelo traficante FB, com auxílio de outros cabeças e também com participação do Marreta. A guerra durou por dias. Mas o que chocou a população foi a derrubada do helicóptero da polícia no campo dentro do Morro dos Macacos, ocasionando a morte dos policiais que estavam dentro. Ninguém sabe ao certo qual facção derrubou o helicóptero, pois estavam as duas guerreando e a polícia no pé do morro para entrar. Os traficantes descarregavam as armas. Nossa equipe acompanhou de perto o momento mais dramático da operação. Bandidos atiraram no helicóptero da polícia que sobrevoava a favela. O repórter cinematográfico Júnior Alves flagrou o momento exato em que a aeronave foi atingida. Segundo a polícia, existem escutas que afirmam que a ordem para bater o helicóptero partiu do Comando Vermelho e afirma que a ordem foi dada pelo traficante FB. Mas nessa história, outros traficantes receberam a culpa pela queda do helicóptero, inclusive o Marreta, que responde processo sobre isso ainda. Foi impressionante a invasão das autoridades ao quartel-general do Comando Vermelho na época, e de ter apreendido muitas armas, dinheiro e drogas e de ter botado para correr muitos cabeças da facção. Os chefes Elias Maluco e Marcinho VP ordenaram que o tráfico continuasse, mesmo com a UPP atuando nas comunidades, e incumbiram os traficantes FB, Mica e Peso para continuar com o tráfico na comunidade. Com a prisão do FB, Mica e o sumiço do Peso para pagar dívidas da facção em outros países, os chefes ordenaram que o Marreta liderasse o tráfico nos dois complexos, pois era o único cabeça em liberdade na rua. O Marreta comandava de longe os dois complexos e foi se esconder no Morro da Mangueira, que na época não estava pacificado, em maio de 2011. Depois de ter ordenado a morte do traficante conhecido como Sapinho, porque ele estava devendo 20 mil para a facção, o Marreta começou a chamar a atenção das autoridades do Rio de Janeiro. Em agosto de 2011 ele foi preso em um apartamento na localidade da Mangueira 2, e com o traficante foi apreendidos cocaína, que era uma carga que iria para o Jorge Tudo. Antes da sua prisão, ele estava encarregado de abastecer, organizar e estabelecer a facção no Rio de Janeiro. Ele estaria sendo investigado também por ordenar a morte do traficante Dudu da Rocinha, dentro da cadeia. Como estava se acabando nas drogas e a facção não tinha mais interesse pelo traficante, a alta cúpula aceitou o pedido de execução, e as autoridades apuram se a ordem foi direta do Marreta, com muitas perdas na facção, com vários chefes do tráfico presos em Bangu e também em presídios federais. Uma solução teria que acontecer, senão serviria enfraquecer mais ainda. Em fevereiro de 2013 houve uma das maiores fugas de traficantes do complexo penitenciário de Bangu, onde fugiram 31 presos pela tubulação de esgoto. Na lista de foragidos estava o nome de muitos gerentes e líderes do CV, e o Marreta também estava no meio. Ele foi o primeiro da lista de presos que iriam fugir. Como não foi uma fuga normal, as autoridades estranharam e abriram um inquérito para investigar, pois indícios apontam que houve uma ajuda enorme de pessoas que trabalham na penitenciária. Boatos dizem que os chefes do CV que pagaram pela fuga, porque estavam precisando de liderança nas ruas. Para compensar a sua fuga, o Marreta teria que mostrar serviço e não apenas sair para continuar a administração seus morros habituais. Sua primeira guerra foi no complexo da Covanca contra os milicianos que eram donos da comunidade. Essa guerra ficou um bom tempo na mídia, e já estavam apontando o Marreta como responsável. Um dos alvos da polícia é o traficante Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta. O bandido é o responsável pela violência nas 5 favelas da Praça Seca. Ele é acusado de ordenar ataques a policiais e de matar moradores que ajudam nas investigações da polícia. Marreta estava escondido nesta parte alta do morro São José Operário. Na chegada dos policiais, ele correu por esta mata com a ajuda de outros traficantes que atiraram contra os agentes. Nesse momento, os policiais da CORE fazem buscas pela região à procura dos criminosos. Em um ato inédito, o Comando Vermelho se aproveitou da fraqueza do ADA no Urubu e puxaram do morro do engenho que a vizinha do Urubu tomaram em questão de horas o morro. O Urubu ficou com o Comando Vermelho por uma semana, mas o ADA retomou. Mas o impressionante é que a mídia apontava que a invasão foi realizada pelo Marreta e seu bonde. Chegaram até a afirmar que ele tinha morrido depois que acharam o corpo de um traficante parecido com ele no meio da guerra. Mas segundo informações, o Marreta não tinha participação na invasão ao Urubu.
no mínimo cederam homens e armamentos. Mas ele não chegou a colocar os pés no morro. Dizem que ele estava impossibilitado, pois estava com o pé quebrado e não poderia correr e nem andar. Marreta perdeu para o PP um dos melhores territórios do seu domínio, mas não chegou a ser preso, pois foi avisado antes por policiais corruptos que participaram do processo de pacificação. Com isso, formou-se uma base no Jorge Turco na época, né? partiu para invadir outras comunidades. Depois que o FBI e o Nando Bacalhau foram presos, o Chapadão ficou sem administração convincente e com experiência no morro. Com Marreta nas ruas, a alta cúpula do CV ordenou que ele tivesse participação no tráfico do complexo do Chapadão. E isso aconteceu depois que o então chefe, conhecido como Fuzinho Fiel, foi morto pela polícia em uma operação. A mira do Comando Vermelho foi na favela Para Pedro em Irajá, que estava dominada pelo TCP. Mas como Para Pedro nunca foi a meta do CV, o Marreta precisava de ajuda e conseguiu um aliado forte para essa guerra. Ele patrocinou a invasão para o traficante TCP conhecido como Tulon Ziel. O Tulon era chefe do tráfico no Para Pedro, mas foi expulso pelos comparsas. Formou com o ADA, entrou e não ficou. Depois teve ajuda do CV, entrou, permaneceu e ficou a bandeira Comando Vermelho no Para Pedro na época. Dizem que o Marreta tinha participação nos lucros do Para Pedro na época, pois ajudou na guerra, com homens e armamentos. Hoje o Para Pedro é TCP. Na época, Muquiço, que é TCP, foi invadido pelos traficantes do CV da Palmeirinha, mas com a ajuda forte do traficante Marreta, que novamente cederam homens e armamentos para tomar a comunidade. O CV ficou por alguns dias na comunidade, mas não conseguiu se firmar e foi expulso pela polícia e também pelos TCP do Muquiço. Marreta perdeu muitos braços de guerra nessa invasão, onde o seu bonde ficou muito desfalcado. Na época, boatos fortes apontavam que uma possível invasão dos traficantes do Chapadão ao conjunto de comunidades do Complexo da Pedreira poderia acontecer, e o Marreta estaria ajudando com homens e armamentos, pois dizem que ele também estava responsável por algumas bocas de fumo no Chapadão. A Pedreira sempre foi sonho antigo do traficante Marreta, porque eu já ouvi coisas que ele já marcava naquela região da Pedreira bem antigamente, quando a Pedreira era fraquíssima e não era QG do ADA. Com o passar do tempo, o nome do Marreta ficou entre os mais procurados do Rio de Janeiro, muito por ter um bonde envolvido em muitas guerras, principalmente contra os milicianos da Zona Norte. Machucado e impossibilitado de guerrear com os soldados, ele fugiu para o Paraguai e ficou organizando o tráfico fora do Brasil. Existiam indícios que o traficante Marreta estava administrando o fornecimento de armas e drogas, que sairiam do Paraguai até as comunidades do CV no Rio de Janeiro. Mas poucos dias antes do Natal de 2014, o Marreta foi capturado na cidade de Assunção, capital do Paraguai. Ele levava uma vida de luxo e ostentação fora do país, e revelou para os agentes que escolheu levar uma vida de luxo fora do país do que ficar no Rio de Janeiro e ser capturado novamente. Contou também que levou um tiro de fuzil na perna, onde abria fuga numa operação realizada no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Ficou um bom tempo de muleta e passou por 2 cirurgias no Paraguai. Ele confessou que temeu em ter que amputar a perna, mas devido à cirurgia, sua locomoção ficou debilitada. Ele foi facilmente rastreado, que cercou o bairro que ele morava e efetuou a prisão. Quando chegou ao Rio de Janeiro, viu de longe o Jorge Turco sendo retomado pelos rivais do ADA da época. Nada poderia fazer. Se você sabe mais sobre a história do traficante Marreta, deixem nos comentários. Se inscrevam no nosso canal e fiquem por dentro de nossas histórias e notícias do mundo do crime. É interessante, né? Parece um documentário, né? Mas esse Marreta é o bichão mesmo, né? Pelo amor de Deus, o cara meteu o teor. O que eu fico indignado é que assim, galera, infelizmente, quando eu ouço o Estado, a polícia falar que não consegue, que não pode, que não dá, que não vai entrar numa determinada comunidade por conta do poder ibélico, poder de arma que muitos desses traficantes, né, desses criminosos têm, você, tipo, sabe, você se sente, da mesma forma, não sei como que ele se sente, né, quando abre a boca e fala esse tipo de coisa, mas para nós, que somos moradores, né, do Brasil, e que temos que nos deparar com uma realidade como essa, em que o crime, o tráfico, a corrupção, ela vence qualquer outro poder de polícia, qualquer outro poder de Estado, assim,
você se sente, na verdade, como uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Eu acredito que por isso que o nosso país, principalmente o Brasil, ele sofre tanto, né? E a imagem dele é tão negativa fora de outros países, por conta de que assim, é como se o Brasil não tivesse mais jeito, né? É como se o Brasil tivesse jogado às traças, jogado ao tráfico, jogado à corrupção, entregue às mazelas do crime, entendeu? Infelizmente. Assim, na verdade, a minha reação para reagir esse vídeo, ela é de impotência, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade do Brasil que não vai acabar. Eu gostaria muito, muito de crer que um dia, pelo menos nós pudéssemos dizer que, por exemplo, que o Brasil é o país que menos mata, é o país que menos trafica, é o país que tem menos favelas que são comandadas por traficantes, pelo crime. Mas eu acredito que eu, particularmente, não irei viver para ouvir isso. E eu acho que vai demorar gerações e gerações para ver se isso vai acontecer. Mas deixa seu comentário, né, sobre esse vídeo, sobre esse react. E caso você tenha mais algum para sugerir, pode sugerir porque eu vou reagir. Tem coisas que às vezes a gente fica assim, impossibilitado de falar, ou é revoltante quando você vê algo desse tipo, né? Uma pessoa que durante décadas comandou inúmeras comunidades, durante décadas comandou o crime, durante décadas comandou o tráfico. E onde estava a polícia, né? Onde que estava o Estado? O que o Estado fez? Ou o que o Estado está fazendo? Entendeu? Porque o fato de ele estar preso não quer dizer que não existam outros marretas por aí, né? Não quer dizer isso. Eu sei que a gente sabe que tem números, né? Muitas vezes a gente tem biqueira do lado de casa e a gente sabe que a polícia sabe, mas é como se... E a gente está falando de biqueira, né? Nem de comunidade que é comandada pelo crime, né? E eles é como se não tivessem nem aí para nada, não fazem nada, não... E aí você, enquanto cidadão, vai fazer o quê? Se a própria polícia, o próprio Estado, o próprio poder de fogo que eles têm não é capaz de aniquilar, né? De aniquilar uma ação criminosa dessa, ou de repente não adentrar em uma favela e mostrar que o Estado tem o poder sim, né? De zelar, de cuidar pela população e fazer isso. Gente, eu poderia ficar horas aqui, talvez falar um monte de absurdos, mas eu não vou fazer isso. Conforme os vídeos que vocês forem sugerindo, a gente vai conhecendo um pouco, conversando um pouco, né? E vocês conhecendo um pouco do pensamento que eu tenho sobre a polícia, sobre o Estado, sobre esse Brasil que, infelizmente, para mim, não tem mais jeito. Mas, vamos aí para isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário. E vamos que vamos, porque a gente tá aí para isso, né? Para se divertir. Vocês viram o canal de entretenimento. A gente entretém de um jeito e fala sério de outro. Tá bom? Tchau, galera. E até o próximo.